Boa noite. Estão me ouvindo, galera? Estão me ouvindo? Boa noite a todos. Amigos e amigas do canal Homem do Espaço. Estamos juntos? E digam se vocês estão me ouvindo. Boa noite, amigos e amigas do canal Homem do Espaço. O meu som tá bom, gente? Eu tô aqui ouvindo, como sempre, ouvindo o meu próprio som, por isso que eu peço desculpas por enrolar um pouquinho. Ó, diminuir o volume aqui para eu não ficar me ouvindo. Vocês vão me dizer, por favor, se o som está direitinho. O som está direitinho? Bom, gente, acabei de voltar aqui de viagem, então estou aqui em cima, estou aqui a 1000 por hora, mas eu tinha que fazer uma livezinha aqui para colocar alguns pingos nos is, gente. Deixa eu ver aqui, quem é que já está presente? Barará, barará, barará. Boa noite, Carlos Schneider. Carlos Schneider, vou mandar o seu livro, o livro da promoção. Carlos Schneider ganhou o livro. Vou mandar amanhã, correto? Érico, boa noite. Pedro Cordoeiro, boa noite. Dino César do Rapina, boa noite. Abraço a todo o pessoal do Rapina, Rapinão, Marcelo, Serjão, Rodrigo, Richard Astronews, todo mundo. Tiago Nunes, depois assiste, abraço. João Constantino, boa noite. Ricardo Brunialti, boa noite. Bom ver você aqui, Ricardo. Galera, por favor, eu gostaria que vocês compartilhassem o link, se puderem, como eu falei, em algumas grupos aí que vocês participam, porque eu não tive como colocar, porque a 1000 por hora aqui foi difícil, se vocês puderem. Bom, gente, sem enrolar mais, vou passar para vocês alguns pequenos pingos nos is, correto? Pingos nos is. Inclusive o meu amigo Marcão, do Face Estação Espacial Internacional, me mandou um link, Marcão, que eu não consegui ler, mas eu vou ler e o link não, o seu texto lá, eu vou ler e vou retornar para você. Bom, olha só, gente, nós estamos fazendo um aniversário, estamos com o aniversário aqui do voo do Soyuz 1, em 23 para 24 de abril de 1967, primeiro lançamento tripulado. KSP Brasil, boa noite, ainda bem que você voltou, né? Ótimo. Bom, gente, então, o pessoal do grupo do Homem do Espaço, e eu já vou aqui tocar as imagens de Vladimir Komarov, eu até achei na internet, eu não tinha visto esse vídeo aqui ainda, esse arranjo aqui de vídeo, tá? Já tem vários de Komarov, mas esse aqui tem umas imagens muito boas, depois eu vou explicar para vocês que são boas imagens, tá? O pessoal do grupo do WhatsApp me mandou, ontem, eu acabei de voltar da montanha, vi uma aberração, o pessoal lá me mandou um link, que eu nem lembro qual era, o pessoal de uns caras falando um monte de baboseira de Vladimir Komarov, né, desse cosmonauta soviético, e eu tive que corrigir, eu nem lembro mais aonde foi, um monte de baboseira. Olha só, existe um mito. Bom, deixa eu contar a história. Vou contar a história de modo muito simples, porque isso aqui é uma aulinha básica, rápida, 40 minutos, então é só para botar o pingo no is. Vladimir Komarov, esse cara aí que tá no vídeo, deixa eu ver se o vídeo tá direitinho, tá aparecendo, isso mesmo. Vladimir Komarov, esse cosmonauta que está aí no vídeo, ele foi o primeiro tripulante, tá, do veículo Soyuz, tá, da Soyuz. A Soyuz estava sendo colocada em operação naquela época
em 1966 para 1967, sendo que Soyuz foi projetada, e aí é uma longa história, já nos idos de 1962. Tem umas imagens muito boas nesse vídeo aqui, depois me lembro de colocar no grupo do Homem de Espaço esse videozinho aqui, que eu não ouvi ainda o áudio, tá? Deve ser uma enorme baboseira o áudio, mas as imagens valem por si. As imagens valem por si. Nossa, que legal. Galera, não, perfeito, tá aqui. Eu tô vendo o vídeo pela primeira vez aqui junto com vocês. Esse daí, eu tenho um monte de vídeo sobre Komarov, mas esse em específico aí, com essas imagens aí, com essa edição, eu não vi. Você já deve ter visto, não sei. Bom, a Soyuz já vinha sendo testada realmente em voo desde 1966, tá? Com os Cosmos 133, Cosmos 140 e etc., na sua versão 7K OK, 7K OK, OK de orbital Nicaraglia, perfeito espaçonave orbital. Sendo que os nomes dos veículos espaciais soviéticos, você pode ter OK representando o Buran, tá? E, poxa, e a mesma representação, as mesmas palavras, as mesmas iniciais para Soyuz, é assim mesmo. OK normalmente cai de Kazmichevsky, tá? De veículo espacial. Então, o que a gente tem? A missão de Vladimir Komarov era testar o primeiro voo tripulado, a primeira Soyuz em configuração de voo tripulado. Como eu já disse, já haviam sido lançadas várias naves, algumas naves Soyuz, e o resultado do voo nunca foi muito auspicioso não, correto? Nós tivemos falhas no sistema de guiagem, nós tivemos falhas no lançamento, nós tivemos uma série de falhas, inclusive com o retorno à Terra de uma das espaçonaves com o rombo no casco, tá? No casco do SA, do Sputnik Aparatura, perfeito? Então, o que aconteceu? A missão de Komarov, em geral, e vocês vão me dizer se o meu som, gente, por isso que eu estou falando assim meio truncado, como sempre, é porque eu estou ouvindo sempre o meu retorno, tá? Se o som ficar muito baixo, vocês me avisem, correto? Olha só o que acontece. A primeira missão tripulada do Soyuz foi marcada para meados de abril de 1967, né? 23 de abril de 1967. Qual era o planejamento inicial? Seria lançarem um Soyuz 1 com Vladimir Komarov a bordo, e depois, logo no outro dia, lançarem o Soyuz 2, tá? Com 3 outros astronautas a bordo, 3 outros cosmonautas a bordo. O que aconteceu? Seriam Vykovsky, Grunov e Eliseev, se não me engano, se não me falha a memória. Estou falando de memória aqui. Bom, o que acontece? Lançariam o Vladimir Komarov, eu sempre confundo com Gagarin porque eu vou explicar. Vocês até já sabem. Seria lançado Komarov, um só astronauta, e depois outra nave, a Soyuz 2, logo, vejam bem, gente, Soyuz 1 com um astronauta, e Soyuz 2 logo em seguida, o voo de teste, não ia ser nenhum voo de teste solteiro, voo solo da Soyuz 1, iria já se acoplar a Soyuz 1 com a Soyuz 2, com 3 astronautas, com 3 cosmonautas. 2 desses cosmonautas pulariam para fora do Soyuz 2, sairiam engateando pelo lado de fora, numa EVA, e entrariam no Soyuz 1. Quem já segue o Homem do Espaço vai lembrar que eu já falei da Soyuz 4 e 5. Seria exatamente o que seria feito com a Soyuz 4 e 5. Alguns pesquisadores disseram que um dos cenários seria só as naves chegarem nariz com nariz e não se acoplarem. Eu duvido disso, eu duvido. Mas como o cara que me disse isso é o super fera no programa espacial soviético, eu vou dar crédito ao que ele falou, mas ainda assim eu vou continuar pesquisando com as minhas fontes, inclusive as dele também, para colocar isso em pratos limpos, porque para mim havia que ter pelo menos um engate. O sistema de engate
do Soyuz 1 com o Soyuz 2 seria o sistema que não permitia a passagem dos astronautas por dentro do túnel de engate. Seria apenas um encaixe de uma sonda de engate, uma vara de engate, com um soquete. E os dois veículos ficariam acoplados juntos, com uma junção mecânica, mas os caras não poderiam passar por dentro. Bom, o que acontece? A missão seria lançar Vladimir Komarov numa espaçonave na Soyuz 1 e logo no outro dia lançarem 3 cosmonautas na Soyuz 2 para acoplarem a Soyuz 2 com o Soyuz 1, e 2 destes cosmonautas, notadamente Evgeny Krunov e Alexei Eliziev, iriam pular para fora vestindo trajes espaciais, o Yastreb, tá? Yastreb com Y, vejam bem, Yastreb. É um traje espacial parecido com o traje de Alexei Leonov, que é o Berkut. Eu já falei numa live sobre trajes espaciais, acho que era todos os trajes espaciais do mundo. Eu falei um pouco do Yastreb. Bom, a missão então seria lançar um astronauta e depois uma nave com 3 astronautas, 2 deles passariam para a nave do primeiro, passariam para a nave de Komarov, e o piloto da nave da Soyuz 2 voltaria sozinho para a Terra, Komarov com os 2 companheiros voltaria para a Terra. Imaginem bem, no primeiro voo do Soyuz já lançaria a primeira Soyuz tripulada, e logo depois uma outra Soyuz também tripulada, sendo que, repito, foram feitos testes antes e testes nos quais a Soyuz não se saiu muito bem. Mas de acordo com os testes, de acordo com as previsões, de acordo com as análises post-flight, pós-voo, os engenheiros soviéticos tinham confiança de que pelo menos ir e voltar do espaço a Soyuz podia, correto? Então, vou quebrar o primeiro mito, o mito que rola por aí em certos vídeos aí que a gente vê, e principalmente, esses vídeos foram copiados de reportagens que saíram na internet, reportagens essas que já foram, levaram uma chulapada logo dos especialistas, né, que já mostraram que era tudo baboseira. A ideia do mito é que Komarov tinha como opção, havia a opção de lançar Yuri Gagarin e Vladimir Komarov. Komarov, sabendo que a Soyuz 1 iria fatalmente se perder no espaço, se ofereceu para ir no lugar de Gagarin. Mentira, besteira, idiotice sem par. Um cara que fala isso é um imbecil. O cara, ele não pesquisou, ele nem leu direito, ele não sabe nem ler. Se bobear, não sabe nem andar para frente. Olha só o que acontece. O que acontece? Vladimir Komarov foi escalado como primeiro piloto do Soyuz 1. Isso já em fins de 1966. Yuri Gagarin, que havia voltado a status de voo, foi escalado como reserva. Até para ele se aquecendo, ele já estava ativamente envolvido no programa da Soyuz, inclusive e eu já vou voltar aqui, ó, nos testes, nos ensaios. Olha aqui o ensaio, ó. Gagarin, olha aqui, isso aqui, gente, é uma fotografia da tela do sistema de testes, o sistema Volga, que é uma cápsula Soyuz que é colocada na sala de testes, no Centro de Formação de Cosmonautas da época, 1966 para 67, e isso é uma fotografia da tela do periscópio visor, VZOR, das Soyuz originais. Então isso não é uma imagem de uma Soyuz de verdade chegando, isso é uma maquetinha, é uma maquete igual essas que eu faço, que ela ficava pendurada num recinto escuro, digamos assim, e ela simulava a aproximação. Esse sistema mecânico de simulação, eles achavam que funcionava bem, mas depois, no outro vídeo, eu vou explicar como é que isso aí não funcionava bem nada. Isso aí, na verdade, confundiu um outro astronauta, mas isso aí é pano para outra manga. Olha só. Então, Komarov, ele estava testando junto com Gagarin os ensaios. Aqui é o Yuri Gagarin, olha só, isso aqui é uma foto de Yuri Gagarin depois que ele sentou a cara no chão. Eu vou contar essa história para você, que ele estava pulando o muro uma vez, ele estava paquerando a menininha, a esposa dele chegou, ele pulou e se arrebentou todo, teve que dar ponta, etc. Mas isso aqui é só outra história que eu lembro aqui de memória, depois eu conto para vocês. Onde é que eu estava? Ah, bom.
Então, Komarov foi escolhido como o primeiro piloto do Soyuz 1 e Yuri Gagarin como seu backup. É claro que nada, ele não pensava que nada fosse acontecer com Komarov até antes dele embarcar na Soyuz 1, tá? Então, essa história de que Komarov se ofereceu para entrar no lugar de Gagarin porque ele sabia que a Soyuz 1 iria ter qualquer tipo de mau funcionamento, isso é uma baboseira. Primeiro que eles não iam colocar Yuri Gagarin como logo o top de linha, o cosmonauta top de linha da União Soviética, como backup numa missão fadada ao fracasso. Ou seja, se Komarov passasse mal, quebrasse uma perna, tivesse qualquer problema, pouco tempo antes do lançamento, seria Gagarin que deveria ser colocado no espaço, né, que seria o piloto do Soyuz 1. Seria um absurdo se os engenheiros espaciais soviéticos, sabendo, né, como diz o mito, que a Soyuz 1 iria fatalmente entrar numa trajetória indesejada e se espatifar, e não iam colocar como substituto, logo como primeiro da fila, o Yuri Gagarin. Então, é só a gente pensar um pouquinho, somar 1 mais 1, 2 mais 2, que a gente percebe que o mito é de uma idiotice sem par, né? Aqui eu vou abrir um parêntese, gente, olha só. Esse mito ele é baseado num livro chamado Starman, Homem das Estrelas, que vocês podem procurar na internet, Starman, sobre Yuri Gagarin. É até um livro, eu li, é até um bom livro em termos factuais. Os caras são dois maluquinhos, que foram fazendo uma pesquisa, reconstruindo a vida do Gagarin, etc. Então eles foram somando muitos fatos realmente pertinentes, mas foram também enfiando outros fatos que não tinham embasamento, supondo um suposto espião que teria contado a história para eles, mas essa história toda só o espião ouviu, era um ex-KGB, só ele ouviu. Então é uma história de um homem só. Bom, então o que acontece? Disse então que o Komarov entrou no lugar de Yuri Gagarin, eu já digo para vocês que é besteira, e que a Soyuz estava fadada ao fracasso e etc. Não, olha só. Qual foi o problema com o Soyuz 1? O problema com o Soyuz 1 é que o paraquedas principal nem ao menos abriu, nem ao menos saiu do container. Quem segue as aulas do Homem do Espaço sabe que a Soyuz tem 2 paraquedas. Ela tem o OSP, o Osnovinaya, o paraquedas principal, e o ZSP, o paraquedas reserva. O paraquedas principal tem aproximadamente 1.000 metros quadrados de área. O paraquedas reserva tem aproximadamente 560, 570, 575 metros quadrados, se não me falha a memória. Então, o paraquedas principal do Soyuz não abriu. Yuri Gagarin, a Vladimir Komarov se espatifou a praticamente 250, 270 km por hora, perto da cidade de Orenburg. O que aconteceu? O Soyuz 1 entrou em órbita e logo de cara um dos painéis solares, se não me engano, o painel solar direito não abriu. Depois vocês podem confirmar, tá? Depois me perguntem que eu confirmo lá, se vocês quiserem pesquisar, o painel solar do Soyuz, um deles não abriu, se não me engano, direito. Aqui outro parênteses, o painel solar da Soyuz T9 em 1983 também não abriu. O painel solar da Soyuz TMA-14M, que levou Helena Serova ao espaço para a Estação Espacial Internacional, também não abriu. Então, esse problema, não, de maneira assim, cabal, não era fatal para a Soyuz, não era. A Soyuz 1 também teve vários problemas com seus sensores, com a sua aparelhagem de guiagem, etc., mas também eram problemas que não iriam acarretar perigo para o astronauta. A Soyuz teve vários problemas de estabilização, sistemas automáticos, Soyuz 1 que eu estou dizendo. Mas nenhum desses problemas colocou diretamente a vida de Komarov em perigo. Não teve esse tipo de problema. É claro que a situação foi se desenvolvendo de modo que foi ficando preocupante, e logo de início, quando Komarov já começou a mostrar para o sistema para a estação de controle, a estação Zarya, né, que ele estava tendo problemas, a missão da Soyuz 2 já foi cancelada, né? O objetivo agora era trazer o cara de volta, e efetivamente era só ele
fazendo uso dos sistemas de bordo, ele orientar o Soyuz de modo que ele acionasse o retrofoguete, o motor KTDU, para que, lembra que o Soyuz original tinha o motor KTDU, a Soyuz T em diante é o SKD. A Soyuz 1, ela tinha o motor KTDU com uma tubeira principal, tá? E o motor de reserva com 2 tubeiras. E o sistema de controle de posição, o sistema de atitude da nave, era movido a peróxido de hidrogênio, separado do sistema do motor principal, que era de amina, e tetraóxido de nitrogênio, que alimentava o motor principal e o motor de reserva. Vou abrir outro parênteses aqui, com a Soyuz T em diante, o mesmo sistema de propelente do motor principal alimentava os motores de atitude. Voltando a Soyuz 1. O que aconteceu? O veículo espacial ele não ficou orientado perfeitamente em órbita por conta dos aparelhos automáticos. Ficou a cargo de Komarov orientar a espaçonave. Komarov ficou pulando de para cima e para baixo para ver se, chutando o carcaça da nave para ver se soltava o painel solar, não conseguiu, e começou a economizar as baterias da nave. Komarov conseguiu apontar a Soyuz na posição correta, depois de muito trabalho, que aí eu não vou detalhar aqui porque não é motivo da aula, e ele finalmente conseguiu orientar a Soyuz e reentrou na atmosfera. Ele não estava... Aí eu entro em outra parte do mito idiota, de que Gagarin xingou, Vladimir Komarov xingou o pessoal em terra, xingou o Alexei Kosygin, era vice-primeiro-ministro vice-premier da União Soviética, se não me engano, vocês podem pesquisar Kosygin, Kossigny, se não me engano, Kosygin, ou IN, ou YN, que Komarov ficou amaldiçoando, gritando, chorando. Mentira, tudo mentira, não houve nada disso, Komarov ficou ele lendo todas as etapas. Se eu conseguir, eu coloco o áudio dele aqui, todas as etapas das atitudes, dos procedimentos que ele tomou, absolutamente calmo e absolutamente senhor de toda a situação. É claro que ele sabia que a nave estava com problemas, mas ele não tinha nenhum sinal na voz, nenhum sinal no que ele estava dizendo, no texto que ele dizia, de que ele tinha algum tipo de problema, que ele estava com medo de que a Soyuz não aterrissasse da maneira como deveria. Não tinha. A Soyuz tinha, sim, mais de 200 defeitos, mas não eram defeitos que inviabilizariam o retorno do astronauta. Basta lembrar que a Vostok tinha, se não me engano, 70 ou 90 defeitos também em Vostok 1, e não impediu que ela fosse ao espaço e voltasse com Yuri Gagarin, apesar daqueles problemas todos que eu referi no meu vídeo sobre Yuri Gagarin já faz algum tempo. O que acontece? O problema da Soyuz, entre os vários problemas que ela tinha, problemas nos sistemas elétricos, dos sistemas de sensores, problemas no sistema de gerenciamento de energia e etc., nenhum desses problemas comprometeu a vida de Komarov. O que comprometeu foi o seguinte, e aqui a teoria mais aceita, é que antes do voo, alguns dias antes do voo, o Soyuz 1, a cabine do Soyuz 1, e logo depois a cabine do que seria o Soyuz 2, tá? Na verdade, a Soyuz se chama 11F615, ou 7KOK. Então, o veículo 11F615, que seria o Soyuz 1, e o outro 11F615, que seria o Soyuz 2, foram colocados no autoclave, no forno, para que fosse curada a resina fenólica. Resina fenólica, vocês conhecem, quem é meu aluno conhece, é aquela cobertura de variada espessura que cobre toda a Soyuz, todo o Sputnik Apparat e também o escudo de calor embaixo. Então, essa resina a cápsula foi colocada com a resina dentro do autoclave para curar a resina, para secar, digamos assim, né, para polimerizar. Só que eles esqueceram o compartimento de paraquedas sem a tampa. Então, ali dentro,
Partículas grudentas, é o que se diz, entraram no recipiente cilíndrico de ambos os paraquedas, e quando eles enfiaram o paraquedas ali dentro, ele ficou grudado e colado. O paraquedas piloto, então, na hora da reentrada, depois da reentrada, não conseguiu puxar o paraquedas principal. E existem relatos de que o paraquedas reserva tentou abrir, se enrolou no paraquedas piloto, etc. Não importa. O que importa é que a nave desceu em velocidade terminal e se espatifou. Aí estão as imagens, reais do sítio de pouso, do crash, né, do desastre, do Soyuz 1. Então, o que aconteceu? A espaçonave, a cabine bateu no chão e logo de cara explodiram os 4 motores DMP. Vocês são meus alunos, conhecem que o Soyuz hoje em dia ela tem 6 motores DMP, naquela época ela só tinha 4 motores DMP, é aquele motor que acende quando a nave está a 90 centímetros a 1,20 m. Então, além do choque, ela ainda explodiu por conta dos motores de propelente sólido, correto? E se incendiou, obviamente se incendiou. O Komarov morreu devido a fraturas múltiplas, né, ao choque, traumatismo múltiplo, e depois morreu imediatamente, não sentiu nada, e a cabine inteira foi queimada. A análise depois do voo, a post-flight, né, a análise depois do voo, observou que nenhum dos problemas que a Soyuz tinha sofrido durante o voo inteiro teria tido qualquer influência no acidente. Ela realmente deve ter entrado a cabine, né, reentrado na atmosfera, dando algumas cambalhotas. Mas isso também não influiu no resultado final. Por quê? Mesmo que ela estivesse girando de maneira selvagem, como não estava no final, pelo que se diz, o paraquedas não abriu, não saiu do container. Então, o problema, isso não tinha acontecido em etapa nenhuma dos voos de teste, nem nos lançamentos de avião. Entendeu? Então, esse problema nesse problema que a Soyuz 1 sofreu, não havia acontecido antes em nenhum dos testes. Não havia, então, como já está destruído mais uma vez por outro ângulo mito. Komarov não sabia que o seu voo ia terminar em tragédia. A Soyuz realmente não era uma nave confiável. Muita gente, inclusive Nikolai Kamanin, o chefe de treinamento dos cosmonautas russos, ele até falou que a nave era um lixo, que ela não estava pronta para voar, mas que poderia, sim, subir e descer. Isso, no mínimo, ela faria. Tá? No mínimo, subir e descer, ela voltaria. Decolar e pousar, ela conseguiria. Pelos testes, pelas análises depois da missão dos vários veículos testados e etc. O que aconteceu, repito, foi a falha na extração do paraquedas, que nunca havia acontecido antes. Devido ao fato, segundo os estudiosos afirmam, de que o veículo foi colocado, a cápsula, o expulsor aparato foi colocado no autoclave, tanto a Soyuz 1 quanto o Soyuz 2, sem a proteção, uma capa para proteger o interior do container do OSP, paraquedas principal, e do ZSP, paraquedas reserva. A história, então, de Komarov entrando no lugar de Gagarin porque achava que Gagarin ia morrer no Soyuz 1, mentira. Komarov xingando os seus colegas, xingando os engenheiros, xingando todo mundo em terra, mentira. Perfeito? Tudo mentira. Então, gente, vamos comentar o vídeo. Olha só, gente, isso aqui é Komarov mesmo durante os testes, tá? Isso aqui, ó, é filme televisionado, acho que é o Telecine, da maquete, tá? A maquete do Volga, ó, que é uma maquetezinha de metal do Soyuz, tá? Vocês podem até perceber que essa maquete é muito bem feita, porque, deixa eu voltar um pouquinho, a maquetezinha é tão bem feitinha que ela tem até os faróis, tá? Os faróis, exatamente no modelo do Soyuz 4 e 5, e o periscópio,
tá? Tá muito bem feito isso aqui. E aqui é o simulador, tá? Pelo perfil da janela aqui, eu sei que é o simulador Volga. Vocês estão vendo o Komarov aqui com... Ele nem tá com a skull cap, com a, o capuz, né, de telecomunicação, de comunicações. Não é o original que ele usava mesmo, tá? É o teste, ó, com uma roupa social, etc. Ó, e ele testando dentro do simulador, ó. Voltando aqui um pouquinho, os sistemas aqui a mão dele, nos dois sistemas, nos manetes de controle de translação e rotação, perfeito? Então aqui, ó, ele está olhando, aqui tem o relógio de eventos de bordo, perfeito? E aqui o visor, aqui, ó, o visor, perfeito? Né? Não dá para ver aqui direito o periscópio. Então, aqui, Vladimir Komarov, treinando, mais imagens, mais imagens. Aqui, então aqui aqui Gagarin, simulando aqui, tá? Ele falando aqui Zarya é a estação de comando, e Komarov sempre respondendo, e a Rubin é o call sign, né? O nome de guerra dele, tá? Vocês vão me dizer se dá para ouvir? Dá para ver a transmissão aqui? Ó, não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Isso aí é Gagarin mesmo. Olha que beleza. Para isso está prestando o vídeo. Esse vídeo aqui deve ser... Ele está em russo? Ele está... Ah, que pena. O vídeo não está dando para ouvir, né, gente? Que pena. Bom, mas depois eu vou colocar para vocês o Komarov falando no Soyuz. Vou botar lá no grupo do Homem do Espaço, tá? Vou botar o som do próprio Komarov falando a bordo do Soyuz 1, voz normal, pausada. Vocês vão dizendo "Ya Rubin", ou seja, aqui, Rubi, Rubi, né? Ele sempre falando. Bom, vamos lá. E aqui, tá ele aqui nos testes, tá? Já tá aqui com a skull cap normal que ele sempre usava. Perfeito? Tá? Essa imagem de época. Muitas imagens de Komarov, eles mostram ele a bordo do Voskhod 1, perfeito? Que o Komarov foi o piloto do Voskhod 1. Aqui estão os engenheiros soviéticos. Tá, gente, outra coisa, essas imagens de época nem sempre são necessariamente ligadas ao evento que eles estão falando, tá? Não confiem em documentários. Perfeito? Aí aqui é só o aparelho de gravação que eles estão colocando aqui, não interessa pra gente. Isso pode ser imagem de arquivo. Aqui é uma imagem antiga de um pouso de uma Soyuz, não é a Soyuz 1, tá? Ela está pendurada no paraquedas. Aqui está de lado a imagem, e aqui o retorno dela, gente, ó, vocês vão ver, você deve ter visto outra vez, ah lá, ó, parece que ela explodiu, mas não explodiu. Ela só pegou fogo aqui, o mato pegou fogo, e aqui nós temos o paraquedas principal. Já ele tem esse paraquedas principal, ele tem dois maços, dois bunches, como é que eu vou explicar? São duas pernas de cordame, né? Quando a Soyuz pousa, uma dessas pernas ela é desconectada e o paraquedas afrouxa e não puxa a nave, tá? Não vai arrastando a espaçonave. Tal como a última que pousou, a última Soyuz que pousou, MS-02, ela pousou e foi arrastada. Então, gente, olha só, olha lá, pegando fogo ainda, ó, o mato, não é só mato que está pegando fogo. Perfeito, gente. Então, aí, ó, isso aqui é só imagem realmente, isso aqui é o nariz do Soyuz, tá? É o nariz, é aqui onde encaixa o BO. Aqui é a porta de entrada, né? E aqui ela pegando fogo, ó. São os restos, olha aqui, ó, essa é a imagem real mesmo, tá? A estrutura inferior do Soyuz, você vê que ela ficou totalmente destruída, né? Como não podia deixar de ser, né? Incendiou e etc. São os restos da nave e etc. Os restos gerais, tá tudo aqui, né? Nem o escudo de calor também, perfeito?
Então, gente, recapitulando aqui. Komarov se ofereceu para entrar no lugar de Gagarin, mentira, mito, baboseira. Soyuz 1, nave destinada ao acidente trágico, baboseira. Quando eles lançaram a espaçonave, lançaram o Soyuz 1, mesmo com defeitos, mas tinham uma razoável probabilidade, né, normal em qualquer voo de teste, normal até em aviação, voos de pilotos de prova de aviação sabem disso. Era uma missão que não estava fadada à tragédia de antemão. Gagarin não teria sido colocado como backup do Komarov se houvesse algum tipo de certeza de que a nave não iria voltar. E também, obviamente, vamos começar a somar 2 mais 2, né, gente? O governo soviético não iria arriscar um astronauta, sabendo que a nave iria se perder naquela altura da corrida do espaço, onde a propaganda era a alma do negócio. Não iria fazer isso de maneira nenhuma. Outro ponto, como é que eles iriam planejar forçar a lançar uma espaçonave fadada ao fracasso, segundo diz o mito, e colocando a nave a Soyuz 2 logo depois, pronta para lançamento também. Então eles iriam arriscar uma e em seguida lançar, enquanto a Soyuz 1 estivesse em órbita, iriam lançar a Soyuz 2 também para perder 4 caras no espaço? Não dá para acreditar, né, gente? Aí o cara tem que ser um completo idiota. Não dá. Bom, gente, então, mitos quebrados. Komarov conseguiu, com grande talento, estabilizar uma espaçonave cheia de problemas, fez tudo como devia e, no final, foi o paraquedas que não abriu. Detalhe que, se eles tivessem lançado a Soyuz 2, a Soyuz 1 não tivesse dado problema logo de início, eles tivessem lançado a Soyuz 2, só depois que a Soyuz 1 começasse a apresentar problemas, eles perderiam tanto Komarov quanto os outros 3 astronautas, porque as 2 cápsulas passaram pelo mesmo procedimento da cura do polímero, da polimerização no autoclave, as 2 da mesma maneira. Bom, gente, então, essa foi a nossa live de hoje. Só para a gente derrubar alguns mitos. Estou aqui fazendo o Homem do Espaço aqui, dando uma de Mythbusters. Deixa eu escrever aqui, Homem do Espaço Mythbusters. Correto, gente? Quebrando os mitos e esclarecendo para vocês. Eu não pude deixar de fazer essa live, gente, pelo que vocês me passaram anteontem, né? Sobre aquelas coisas lá de Komarov. A gente tem que botar os pingos nos is e esclarecer como as coisas são. Gente, todo mundo que está encomendando a caneca do Homem do Espaço, nosso Clube do Espaço, eu vou já responder, pegar o endereço de vocês, pegar tudo, já falar como se pode pagar, etc. E já estou pegando endereço e mandando para vocês. A minha caneca já está chegando, a caneca aí já do pessoal que já encomendou já está chegando. Estaremos juntos. Amanhã estamos juntos. As postagens no Facebook do Homem do Espaço continuam. E amanhã, não sei se vai ter live, mas para frente aí, na semana aí, eu vou ter uma live ou um vídeo gravado aí. Gente, muito obrigado, todos vocês. A gente começou com 4 assistindo, já foram 23 likes. Pessoal, muito obrigado. Divulguem o canal. Quem não se inscreveu, inscreva-se, tá? E esse vídeo aqui estará na íntegra daqui a pouco no canal oficial do Homem do Espaço. Gente, valeu, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês. E estamos juntos no próximo vídeo do Homem do Espaço, gente. Grande abraço, obrigado pela presença de vocês e bye bye, tchau.